Aqui é Maria, aquela que é louca por livros e que gosta de falar de mulheres escritoras. E hoje eu vou falar para vocês de um livro que eu li em 1994 pela primeira vez, não era esta edição, tá? Eu li uma Xerox, por sinal, quando eu fazia meu mestrado, que se chama O Despertar, de Kate Chopin. Kate Chopin é uma escritora estadunidense do final do século XIX, ela já faleceu no comecinho do século XX, e que publicou uma série de textos considerados na época muito polêmicos. Este livro, inclusive, chegou a ser proibido, tá? Era chamado de obsceno, porque ele desafiava as normas daquela sociedade patriarcal extremamente conservadora e machista, que determinava que a mulher tinha um lugar certo para viver. Qual era esse lugar? Dentro de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos. Ela diz que não. As suas personagens desafiam esses conceitos, desafiam esses padrões. E neste livro aqui em especial, que é o livro dela mais famoso, né, a personagem principal, que se chama Edna Pontellier, ela é bem casada, né, ela tem 2 filhos, ela ama muito esses filhos, ela tem um relacionamento razoável com o esposo, ele não é um homem bruto, ele não é um homem violento, mas ela não se sente feliz, por quê? Porque ela quer ser artista, ela é pintora e ela sente falta da sua arte. Tá? Então ela decide se separar para viver da arte. E aí ela é super mal compreendida pela sociedade, pelas amigas, pelas outras mulheres casadas que conviviam com ela, pelos homens que a partir de então passam a achar que ela está disponível porque ela se separou. Então isso faz com que ela se sinta muito mal e ela acaba tirando a própria vida, tá? Spoiler terrível que eu dei agora sobre o livro, lamento muito para quem ainda não leu. Mas, assim, é um livro que me marcou muito, porque quando eu li, em 1994, eu estava nessa decisão de vida. Eu tinha me separado há 4 anos, eu estava vindo para Santa Catarina fazer um mestrado, mudando a minha vida radicalmente, e muitas pessoas me fizeram perguntas do tipo, e quem vai ficar com as crianças? E como é que esses meninos vão ser cuidados se você vai estar estudando? Sabe? Então, essas mesmas perguntas que faziam a ela, a Edna, quando ela falava que queria viver da arte. E os filhos? Tá? Como se a nossa vida fosse simplesmente cuidar de marido e de filhos. E ainda hoje, é muito interessante que estamos em 2026, anos 20 do século XXI, e essas perguntas continuam sendo feitas. Continuo perguntando a nós, mulheres, o que escolhemos, se escolhemos a carreira ou o casamento, a carreira ou os filhos, como se não fosse possível conciliar tudo. Tá? E a Edna tem uma frase que ela diz que para mim me marcou muito, porque tem muito a ver comigo também. Quando ela diz assim, ela está conversando com outra mulher casada, e essa mulher diz que daria tudo pelos filhos, que a vida dela eram os filhos, aí a Edna diz, eu daria o essencial, daria meu dinheiro, daria minha vida por meus filhos, mas não daria a mim mesma. Eu acho isso de uma força, porque o que é que ela quer dizer? Claro que ela faria qualquer coisa pelos filhos dela, claro que ela daria qualquer coisa pelos filhos dela, ela só não deixaria de ser ela mesma, ela não se renunciaria, não deixaria sua arte, não deixaria aquelas coisas que ela amava pelos filhos. Ela tentaria conciliar as duas coisas. Então eu acho esse livro absolutamente magnífico, gente. Ele é do século XIX, iniciozinho do século XX, mas ele é muito atual, porque ainda hoje nós ouvimos essas mesmas perguntas que Edna ouviu. E é isso. Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar uma olhadinha no meu blog, tá? Estandadoutoramaria.com.br. Até o próximo vídeo.